Vamos começar a nossa aula de hoje, aliás, nossa última aula do ano, tá? Trouxe uma atividade para vocês que vem revendo o que nós estudamos durante o bimestre, tá? Essa atividade proposta traz, na número 1, o classificado, né? E eu venho aqui com uma síntese de cada conceito. Então, vou fazer a leitura, posteriormente vocês estarão fazendo essa atividade. Número 1. O anúncio classificado ou classificados é um tipo de texto encontrado nos veículos de comunicação, sejam jornais, revistas e internet. Os classificados são aqueles textos breves que se encontram nas seleções de vendas, trocas, empréstimos, aluguéis, dentre outros. Recebem o nome de classificado porque são divididos em categorias, ou seja, são classificados de acordo com a intenção discursiva proposta. Por exemplo, né, no texto aqui acima, nós vimos aqui que tem a seção de venda. Então, a intenção é vender um produto. Temos a seção de troca. A intenção é o quê? Trocar um produto por outro. Empréstimos, aluguéis, enfim, né? Então, para cada intenção discursiva aqui, é que vai estar classificado de acordo com essa categoria, tá? Por exemplo, a gente também encontra muito nos jornais aí a busca, né, por empregos. Então, você encontra junto lá com os classificados. Ou seja, depende muito da intenção discursiva que o autor desse texto, desse anúncio classificado pretende, e aí ele vai colocar na categoria que ele quer, tá? Então, a primeira proposta aí para essa atividade número 1 é você produzir um anúncio classificado, seja ele aí de compra, venda, aluguel, enfim, né? A oferta por um emprego. Você vai produzir aí no número 1 um anúncio classificado. A nossa segunda proposta, que a gente trabalhou lá, em 3 módulos, tá? No quarto bimestre, é o texto opinativo ou textos de opinião, que é um breve texto, é claro, na interpretação dos fatos. É opinativo porque o sujeito expõe o que ele pensa sobre o assunto em pauta, mas é um texto devidamente fundamentado nas normas gramaticais, tá? Por mais que seja um texto em que o autor ele emite a sua opinião, você tem que se pautar aí nas regras, nas normas gramaticais, na coerência, na coesão, tá? Tudo isso que a gente estudou lá no livro 4. A opinião apresenta os fatos como a informação, enquadrando-os em um respectivo contexto, relacionando-os através de uma interpretação. Elabora-se um juízo de valor sobre eles. O que isso significa? Eu tenho fatos e a partir desses fatos eu vou apresentar a minha opinião sobre esses fatos, certo? Então, a minha segunda proposta para essa atividade número 2 é escrever um pequeno texto opinativo. Aí vocês podem escolher aí qual é o texto que vocês querem abordar, seja lá volta às aulas, férias, enfim, vocês vão se basear em fatos, como nós vimos aqui, e a partir desses fatos eu apresento a minha opinião, o que eu acho sobre esse assunto, tá? A número 3, a gente tem aí 10 charges ao longo dessa atividade e a gente vai fazer interpretações dessa charge com base lá em erros ortográficos, vícios de linguagens, tá? Então, a gente vai estar analisando cada charge juntos
para a gente estar aí observando o que cada uma quer dizer, se consiste em erros ortográficos, se algumas delas têm vícios de linguagens, tá? Então, vou dar aí 15 minutinhos para vocês fazerem essa atividade e daqui a pouco a gente volta revendo e analisando cada atividade dessa, ok? Alguma dúvida? Qual página? Não é página, eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, tá? É um PDF. É que eu tô por outro celular, Eu não vi. Mas eu vou ver. Mas você tá no grupo? Eu tô. Ah, tá. Professora, nem que horas vai ter essa atividade? Oi? Oi, pode falar. É até que horas para entregar essa atividade? É uma atividade rápida. A gente consegue fazer ela em aula. Só o texto opinativo que leva um pouquinho mais de tempo. Você faz o quê? Faz a primeira, né, que é um anúncio classificado, uma coisa rápida, e depois a gente vem corrigindo essa charge, que é uma questão de interpretação e a gente relacionar lá aos assuntos que a gente estudou, figuras de linguagem, erros ortográficos, tá? Você pode me entregar até o final do dia, ok? Vamos à correção? Vamos. Você criou algum anúncio classificado? Sim ou não? Então, como eu falei, né, a proposta para a nossa primeira atividade é criar um anúncio classificados. E aí, classificados, né, a gente tem lá aquela seção do jornal que vem com esse nome, classificados ou anúncio classificado, que depende muito da intenção, o objetivo, né, desse discurso aí do criador desse anúncio. Suponhamos que a nossa intenção seja a troca, então eu tenho lá uma categoria só para trocas, né? E aí eu vou criar o meu anúncio lá, tá? Digamos que eu tenho um carro e eu quero trocá-lo por uma moto, e aí eu vou oferecer o meu produto, como nós vimos lá na nossa aula, né? Vou dizer que o meu carro ele tem 4 portas, vou mostrar a quilometragem que ele está, vou falar os detalhes desse produto que é o carro, se ele tem ar-condicionado, se ele tem vidros elétricos e travas, enfim, né? São esses pontos aí que eu tenho que colocar e o produto que eu pretendo fazer a troca, né? Eu ofereço o meu carro em troca de uma moto, enfim, e eu vou também estabelecer ali o produto que eu quero fazer a troca. Se eu quero vender, eu utilizo a mesma estrutura. Vou descrever esse objeto, né? Algo que eu quero vender.
Aluguel, a mesma coisa. Vou alugar um apartamento. Uma cobertura em Copacabana, tem 2 quartos, um quarto com suíte, enfim, né? Você faz aí a descrição desse produto, desse objeto, né, que você quer ali estar vendendo. Então a proposta é justamente essa e cada um vai produzir aí o seu classificado com base nessa estrutura, primeiramente, né, descritiva, as qualidades, os defeitos, enfim, né, esse produto que você quer colocar aí no seu anúncio classificado. O texto opinativo, como a gente fez a leitura aqui, eu vou ter um fato e a partir desse fato base eu vou trabalhar aí a minha opinião, eu vou expor o que eu penso sobre esses fatos, sobre esse assunto que eu abordei e cada um também vai trazer aí um texto opinativo, tá? Então, tanto a número 1 quanto a número 2 são atividades pessoais que cada um irá desenvolver. A número 3, pessoal, a gente vai fazer junto aqui, porque é uma interpretação de charge, tá? E a gente tem lá essa questão, né, de ler e conseguir captar a mensagem que o chargista ele propôs para o seu público, para o leitor, que somos nós, tá? Então, a nossa primeira charge aí, eu tenho um menino, né? Eu tenho aí a cena, né, de uma escola. Eu tenho um quadro e uma criança escrevendo nesse quadro. Então, no meu primeiro quadrinho, eu tenho aí 7% do PIB para a educação. No meu segundo quadrinho, eu tenho a mesma criança com o mesmo cenário e escreve 10% do PIB para a educação. O que a gente consegue perceber aí na diferença desses dois quadrinhos? Você fez alguma observação, Kaique? Sim ou não? Então vamos lá. No meu primeiro quadrinho, eu tenho 7 com C, porcento com 2 S's e educação com 2 S's. Ou seja, eu percebo o erro da grafia, tá? Como eu já falei para você, 7 é com S, está escrito com C. Porcento está escrito com 2 S's, é com C e é separado, tá? E educação é com C cedilha. Então, eu tenho erros aí na grafia, tá? Erros ortográficos dessas palavras. No meu segundo quadrinho, eu tenho aí 10%, que é a forma correta de se escrever a palavra porcento, as palavras porcento, e educação lá no finalzinho com C cedilha escrito corretamente. O que essa charge ela mostra pra gente? É uma crítica, tá, pessoal? É uma crítica que mostra o que? A falta de investimento na educação. No primeiro quadro, ele mostra que somente 7% do PIB estão sendo investidos na educação. Ou seja, você vê a qualidade da educação pela escrita dessa criança aí que a gente tem nessa charge. Já no nosso segundo quadrinho, eu tenho uma escrita correta e eu tenho o quê? 10% do PIB investidos em educação. Isso mostra o quê? Que quanto maior esse investimento na educação, eu melhoro a qualidade da educação, o aprendizado desses alunos. E quanto menor esse investimento com a educação, mais precária é essa qualidade de ensino, tá? É isso aí que a nossa primeira charge quer falar pra gente. Professora, tem como falar de novo do segundo quadro? Porque sua voz cortou tudo aqui pra mim, com a internet. O segundo quadro, a diferença entre um e o outro é o quê? Que ele mostra, primeiro, a questão do investimento e a quantidade do investimento, tá? O meu primeiro quadro, você vê lá
vários erros na grafia das palavras. E o segundo quadro, ele mostra o quê? Que eu tenho um maior investimento, né? No primeiro eu tenho 7, no segundo eu tenho 10, 3% a mais de investimento. Isso mostra o quê? A qualidade do ensino. Quanto mais eu invisto na educação, mais eu tenho qualidade desta educação, tá? Aqui, a primeira charge, como eu falei, ele vem mostrando o quê? Que quanto menos investimento, é uma crítica política que quanto menos investimento eu faço na educação, menor é a qualidade. Quanto mais eu invisto na educação, maior é a qualidade desse ensino, tá? É isso aqui que o chargista mostra pra gente nessa crítica, ok? Segunda charge, você tem aí o cenário, né, de uma médica e um paciente, e esse paciente ele fala o quê? Eu vou estar tendo cura, doutora? Aqui a gente tem um vício de linguagem que a gente estudou lá no módulo 23. Você sabe qual é esse erro de linguagem? Esse vício de linguagem? Sim ou não? Vai de novo, professora. Essa voz cortou pra mim de novo. Então, na número 2 eu te perguntei se você consegue identificar qual vício de linguagem eu tenho aqui na segunda charge. Eu vou estar tendo cura, doutora? Sim ou não? É no estar, não? Isso, você conseguiu identificar a parte aí do nosso vício de linguagem, que é o quê? São os 3 verbos que estão sendo usados aí. E o último no gerúndio, que é o quê? Voltando lá, gerúndio, né? São as formas nominais do verbo. Eu tenho lá o infinitivo, o gerúndio e o particípio. E aqui a gente vê o vício de linguagem chamado gerundismo, que é quando eu utilizo 3 verbos sem necessidade, e quando esses verbos eu consigo ou utilizar somente 2 ou um só. Vamos lá, acompanha comigo. Eu consigo trabalhar a fala desse paciente aqui dessa forma. Eu terei cura, doutor, ou seja, o tendo aqui, eu consigo tirar ele do gerúndio e conjugar ele. Eu terei cura, doutora, ou eu tenho cura, doutora. Eu vou ter cura, doutora, tá? Eu não tenho a necessidade desses 3 verbos aí. Isso aí a gente viu lá no módulo 23, que vem falando aí sobre o gerundismo, tá? Sobre vícios de linguagem. O terceiro quadrinho, a gente observa aí o aluno falando com a professora que não entende nada. Aí, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do new português. Ou seja, a gente vê aqui vários vícios de linguagem, tá? Por exemplo, lá na sua atividade do livro, tá? Módulo 23, o número 1 do praticando, ele vem com esse vício de linguagem aqui, que embora o livro ele não trabalha esse vício de linguagem, mas a gente tem numa atividade lá, que é o plebeísmo. O que é o plebeísmo? É quando eu me utilizo de várias gírias, de termos coloquiais. O que é termo coloquial? É quando eu falo de uma forma sem cuidado aí com a norma culta, né? Você vê ele falando aê, professora. Ou seja, né? Eu tenho vários vícios de linguagem. Ele tirou aí o pro e só usou professora. Aí ele coloca eu e os brother, né? Ele aportuguesou uma palavra, né? Estrangeira, ou seja, brother é uma palavra inglesa, né? Eu tenho aí já o estrangeirismo. Tipo assim, a gíria, plebeísmo, num tamo, tá? Enfim, né? Aqui é uma mistura, né? Há várias
há vários vícios de linguagem aqui nessa charge lá, o new português, né? O novo português, ele está falando aí do novo acordo ortográfico. Eu tenho aí, trabalho o quê? A questão do estrangeirismo, né? Aquelas as palavras que são de outros idiomas, a gente traz para o português e coloca ela ou de forma que ela vem, né? New português seria aí o novo português, o novo acordo ortográfico, e a gente não utiliza aí a forma que a gente tem no português, que seria no caso aí novo. Então, nessa charge eu tenho aí alguns vícios de linguagem, né? O plebeísmo, eu tenho o estrangeirismo, eu tenho o barbarismo, né? A gente tem várias formas, vários vícios de linguagem nessa charge número 3. Charge 5. Onde está o sujeito? Aí o professor escreve lá no quadro. O aluno não veio mais assistir aula, né? Então, aqui a gente vê o que, pessoal? Nessa charge número 4, a gente vê o solecismo, que é quando eu me utilizo, eu não presto atenção nas normas gramaticais, eu não faço concordância do sujeito com o plural, eu não presto atenção, né, nessa concordância verbal, na concordância nominal que a gente tem aqui também, enfim, a figura de linguagem é solecismo, tá? Que ele vem trazendo aí esse descuido, tá? Esse desvio. A 5, eu tenho aí um sujeito falando no telefone e vamos aí aos balões da fala desse personagem. Alô? É o Virso? E aí, quem atendeu o telefone lá do outro lado responde para ele, não, é o Wilson. Aí ele responde, desculpe, foi engano. Nessa brincadeira aí, gente, a gente tem a figura de linguagem barbarismo, ou seja, eu tenho aí a pronúncia incorreta das palavras. Aí a gente tem o nome dessa pessoa que ele está ligando. Ele chama essa pessoa de Virso, tá? E aí a pessoa que atendeu o telefone, o Wilson, né, ele fala, não é o Virso, é o Wilson, que é o nome dele pronunciado e grafado de forma correta, tá? E aí a gente tem, como eu falei para vocês, o barbarismo, tá? E, né, quem liga, o humor aí da charge consiste em quê? Que quem liga fica assim pensando, eu acho que eu liguei errado, né? Eu queria falar com o Virso, já que não é o Virso, é o Wilson, eu liguei para a pessoa errada. Então, a brincadeira aí, o humor da charge se caracteriza nesse vício de linguagem barbarismo, tá? Nossa próxima charge, a charge número 6, a gente tem aí um médico e um paciente. E o médico pergunta, né? Ele vai lá, né? O narrador ele explica pra gente a licença médica e o médico pergunta aí para o seu paciente, o que é que você tem? Aí a gente entende o quê? Que é uma pessoa, um político, enfim, corrupto, né? Uma crítica também aqui aos políticos, tá? Ou pessoas, né, empresários, né, que têm aí muitas coisas não declaradas para a Receita Federal. A resposta desse paciente é nada. Tá tudo no nome de outros, ou seja, tá tudo no nome dos laranjas, né? Esse empresário ou esse político, ele entende a pergunta desse médico de uma forma errada. O médico está perguntando para ele, o que você tem? O que você está sentindo? Qual é o problema que você tem para você pedir a licença médica? E o paciente ele responde o que? Nada, está tudo no nome dos outros.
Qual é a figura de linguagem que a gente tem aqui? Você consegue identificar? Quando eu falo algo e a pessoa compreende de outra forma. Ele compreende um outro sentido do que eu falei. A gente tem aqui a ambiguidade, tá? Ou anfibologia, que é a forma que a gente viu também lá no nosso livro. É quando eu tenho aí essa duplicidade de sentidos. Como eu falei, o médico pergunta o que ele tem, no sentido de o que você está sentindo, qual é o problema que você apresenta para você estar pedindo a licença médica. Ele entende o quê? O que você tem no sentido de finanças, né? Economicamente, dinheiro, bens, tá? Propriedades. Ele entende nesse sentido. A charge número 6 trabalha aí com a ambiguidade. Charge 7, juventude digital. Olha, mãe, um Twitter. Aí ele aponta, né, para o passarinho. Aqui, o humor da charge trabalha o que, pessoal? Trabalha o estrangeirismo, tá? Um vício de linguagem chamado estrangeirismo. Ele chama, né, o passarinho de Twitter, né? Observe aí, que é quando eu faço o que? Uso, né, de termos estrangeiros para no lugar das palavras próprias aí, ou seja, ele viu um passarinho e ele fala o quê? Olha, mãe, um Twitter, estrangeirismo. Dúvidas até aí? Não. Ok, então prosseguindo aqui. Nossa 8ª charge, a gente tem aí rede social, né? Aí temos aí uma rede, várias crianças, né? Com o pai e com a mãe dentro dessa rede. E aí o pai fala assim, rede social, aqui em casa é outra coisa. Só que aí a gente tem lá uma figura de linguagem que a gente já até comentou aqui numa das atividades anteriores, né? Rede social, a gente entende o quê? Que está relacionado à tecnologia, à internet, né? Então, vamos lá, Twitter, Facebook, WhatsApp, que são meios de comunicação que você se comunica com várias pessoas ao mesmo tempo. Aí o pai fala o quê? Rede social aqui em casa é outra coisa. Por que ele fala que a rede social na casa dele é outra coisa? Porque é uma rede que é compartilhada, rede mesmo, né? Que é compartilhada por todos ali. E a gente tem o humor dessa charge que consiste justamente nessa figura que a gente tem aí. A rede com várias crianças, o pai, a mãe, todos juntos ali, empencados, amontoados aí dentro dessa rede, tá? Novamente, a gente tem aqui a ambiguidade, que é a duplicidade do sentido aí, rede social, tá? A 9ª charge. Nós temos aí 3 quadrinhos, tá? Temos aí uma tirinha que vem brincando aí novamente com algumas palavras. Vamos lá. A dona, né, tem um cachorro, tá fazendo ali alguma coisa ali verde, né? Uma gororoba ali. Enfim, ela fala o quê? Saia pra fora, Rex. Nosso segundo quadrinho, temos um segundo cachorro e o Rex. E esse cachorro azul, ele fala o quê? Ela te enxotou com um pleonasmo. Aí o Rex responde, impossível. Ela não seria capaz. Aí o cachorro azul pergunta novamente, então o que era? E o Rex, ele mostra, né, nosso último quadrinho, mostra o que o Rex entendeu. Aí ele escreve aí, entendi, levar a saia para fora. Então, aqui a gente tem novamente uma figura de linguagem que a gente viu no quadrinho anterior, que é a ambiguidade, ou seja, o cachorro, o Rex, ele entende que era para tirar a saia da dona e levar para fora, né? Que a gente vê essa conclusão no último quadrinho. Porém, lá no primeiro quadrinho, a gente observa
que o cachorro aqui no segundo quadrinho ele já dá a resposta. Ele trabalha também o que? Com pleonasmo, ou seja, a redundância é quando eu faço uso de reforços desnecessários, ou seja, saia para fora. Se eu vou sair, não é para dentro, é para fora, né? Entre para dentro, né? Pleonasmo é quando eu estou sendo ali redundante, estou me utilizando ali de um reforço desnecessário, tá? Então, aqui na charge número 9, a gente observa aí duas figuras de linguagem. No primeiro quadrinho, o pleonasmo, e no último quadrinho, a gente vê que o cachorro, ele compreende outra coisa, né? Ele entende o quê? Que era pegar a saia e levar para fora, a saia da dona e levar para fora. Então, charge número 10, temos aí, vendo o pôr do sol. Aí, uma pessoa vai lá e pergunta, quanto quer pelo pôr do sol? Aí, no segundo quadrinho, ele responde, não está à venda, eu estou vendo o pôr do sol. Aí ele responde lá no terceiro quadrinho, aproveite para ver também. Ou seja, a gente aqui brinca novamente com a ambiguidade, vendo, né? A polissemia aqui da palavra vendo, você observa que esse segundo personagem que chega e pergunta quanto que ele quer pelo pôr do sol, ele entende que ele está vendendo, do verbo vender, mas na verdade ele está falando o quê? Que ele está assistindo. Não é o verbo que ele está conjugando, não é o verbo vender, é o verbo ver, tá? Sinônimo aí de assistir. Então, aqui a gente tem a cacofonia, né? O cacófato, quando a gente faz a construção sintática de uma certa forma, confunde aí o ouvinte, tá? No caso aqui, como eu falei, a gente tem a polissemia da palavra vendo, né? A conjugação do verbo ver e quem ouviu entendeu vender em vez de ver, assistir, tá bom? Então, no nosso último quadrinho, eu tenho a ambiguidade, a figura de linguagem, ambiguidade e cacofonia, tá? Que seria aí a proposta da letra A que eu coloquei aí para a gente escrever o que foi compreendido nessas observações aí. Dúvidas aí? Não. Ok. Então, Kaique, me despeço de você, tá? É a nossa última aula desse ano. Espero que você tenha aí, você e quem assistirá posteriormente, tenha um ótimo ano novo, tá? Que vocês tenham bastante sucesso, estudem bastante, que no próximo ano a gente se encontre aí novamente, tá bom? Tá bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.